Olá, sou o professor Luiz e agora nós vamos trabalhar com a atividade do orçamento familiar. Eu passei para vocês uma planilha onde vocês alimentaram com seus gastos do mês anterior. Então aqui eu tenho uma planilha de uma família, onde tem uma renda mensal de 5.000 e ela distribuiu aqui nessa renda mensal os seus gastos. Gastos com habitação, com transporte e assim por diante. Eu vou mandar essa planilha para vocês, onde vocês vão baixar a planilha e vocês vão alimentar essa planilha com aquilo que vocês captaram do mês passado. Vocês vão colocar aqui se esse gasto é fixo, se ele é variável ou se ele é extra. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa família paga R$300 de condomínio e o gasto é fixo. Ela paga de energia 198 e o gasto é variável. Então, aquilo que é fixo e aquilo que é variável e aquilo que é extra, depois nós vamos trabalhar em cima disso daí. Então, a marcação aqui é de grande importância para que a gente possa depois tomar algumas decisões em cima disso. Aqui ela tem de transporte ônibus, variável, Uber foi extra, táxi foi extra, foram gastos que eles tiveram durante o período e que não fazia parte do seu orçamento, são extras. Aqui nós temos saúde, plano de saúde, dentista, farmácia, educação, curso, escola do filho. Então, tem gastos normais de uma família. E aí, com essa planilha, quando vocês alimentarem aqui, ela vai fazer os cálculos para vocês e vai mostrar qual é o percentual que você gasta com relação à sua renda. Então, está aqui, nesse caso dessa família, habitação, 17% ela gasta da sua renda com habitação, 9% com transporte, 12% com saúde e assim por diante. Todos esses gastos aqui são contas a pagar, são contas do mês a pagar. E com essa família, contas do mês a pagar, ela gasta aqui um percentual em cima da renda da pessoa. Ela gasta 96% em cima do contas a pagar. Repare o seguinte, essa família ela está vivendo dentro das suas limitações. Ela tem um salário, uma renda de R$5.000 e esses gastos traz para ela um percentual das suas contas a pagar em 96%. É um percentual muito alto e é isso que nós vamos trabalhar agora. Quando você tem numa planilha tudo isso relacionado, você precisa agora trabalhar em cima desses números. O ideal, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, o ideal é que você gaste aqui 60% da sua renda com os seus gastos de contas a pagar. Essa família está gastando 96%. Ela está vivendo dentro das suas limitações. Então, repare que, mesmo que ela tenha um bom salário, ela está vivendo dentro do limite desse salário. E isso não é o ideal. Eu vou mostrar para vocês depois, nessa mesma planilha, tem um percentual aqui que a gente vai distribuir essa renda. E o contas a pagar, ela tem que ficar dentro aí de 60%. Esse percentual é um percentual que eu oriento, que eu indico. Você pode encontrar na internet percentuais até diferentes, mas muito próximo desse daqui. Mas é unânime você encontrar que uma pessoa que ganha uma renda alta ou baixa e ela vive em 96% do seu rendimento, ela está vivendo dentro das suas limitações. Em cima disso daqui, nós vamos fazer, depois que você alimentar essa planilha, tem uma outra aqui que é uma proposta de orçamento doméstico. E é em cima dessa proposta que nós vamos trabalhar. Tem algumas outras coisas aqui que eu vou falar em outro vídeo. Tudo que está aqui aquilo que aconteceu no mês de abril, eu coloquei aqui novamente nessa outra planilha de proposta. Então, vou mostrar para vocês como é que vai ser agora o orçamento. Primeiro, você alimenta essa planilha. Depois, você vai fazer aquilo que são os cortes necessários do mês. A primeira coisa são os gastos extras. Os gastos extras não faz parte do seu orçamento, nem de fixo, nem de variável. Então, o que você tem que fazer? Cortar esses valores. Conserto da janela, R$81. Significa que você não vai consertar essa janela, todo mês tem um valor. Professor, mas eu comprei alguma coisa, eu
comprei um reparo de um box e vou pagar em 3 vezes de R$ 97. Aí, esses valores você precisa colocar no seu orçamento doméstico para que você tenha condições de, quando ocorrer esses reparos, você tem dinheiro guardado para pagar isso daí. Mas nós vamos falar sobre isso. Então, vamos pegar isso daqui e vamos fazer um orçamento para essa pessoa. O condomínio não tem jeito, ele tem que pagar R$ 300 por mês. A energia, ela é variável. Então, ele pode gastar mais energia e menos energia. O primeiro item que a gente pode trabalhar no orçamento é justamente a redução de energia. Pensa muito bem direitinho com a sua família o que você pode reduzir de energia na sua casa. E saiba que sempre você tem condições de reduzir. São lâmpadas que ficam acesas, são lâmpadas que são incandescentes, são lâmpadas que ficam de uma forma desnecessária. É um banho prolongado que gasta muita energia, é um ar-condicionado que fica ligado o dia todo, é um computador que fica ligado sem ninguém estar utilizando. Eu tenho certeza que você tem condições de trabalhar em cima de energia e que você consiga reduzir um pouco essa energia. Água, aquela lavagem de calçada prolongada, aquela lavagem na bicicleta ou no carro, é outro item que muitos clientes meus conseguem reduzir considerável esses valores em função de mudança de hábito. Mensalidade da TV. Será que a TV que você está pagando, você utiliza bastante ela? Será que você está pagando uma coisa que você paga só para assistir 1 ou 2 canais? Hoje, praticamente, um monte de coisa está na televisão. E muitas coisas que passam na televisão, passam na internet. Será que não seria interessante você mudar o seu hábito de assistir televisão e ler um livro, ler alguma coisa, ou assistir em canal aberto? Eu tenho certeza que quando você perceber que você está gastando um valor de televisão que você praticamente não usa, essa família não tem Netflix. Mas a vantagem do Netflix é que ela pode colocar vários acessos. Você pode pegar e distribuir isso na família. Então, são 5 pessoas, cada vez uma pessoa paga um valor de uma mensalidade de Netflix. Nessa família não tem Netflix. Mas será que compensa ter televisão para assistir, canal fechado? Ah, mas é porque eu gosto do meu futebol. Nada contra. Mas nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Gás. R$ 58,00 de gás, o conserto da janela e o conserto do box. Como que a gente vai trabalhar isso daqui nessa família? A gente vai determinar um valor aqui. O orçamento não é anotar o que você já pagou e nem anotar as coisas que você vai pagar. O orçamento é você colocar de maneira que você viva dentro das suas possibilidades, em cima daquele valor. Eu vou colocar um valor aqui de R$ 200 para energia. O que significa isso? Que eu tenho que trabalhar na minha casa com os meus familiares para que a gente consiga gastar de energia no máximo R$ 200. Se eu conseguir gastar menos, ótimo. Esse excedente, o que sobrou da diferença, a gente já tem um caminho certo para ele. Água, eu vou colocar aqui gasto de água, eu vou colocar R$ 80. Ou seja, o meu limite de gasto de água no mês é R$ 80. É um orçamento que eu estou fazendo. Eu tenho que viver, eu vou falar essa frase quase o tempo todo, eu tenho que viver dentro das minhas possibilidades. Ah, professor, mas eu gosto de tomar um banho de água quente prolongado. Com o gasto que você tem no mês e com a renda que você tem, não lhe dá essa condição. Eu vou tirar essa mensalidade aqui de TV, porque essa família utiliza muito pouco isso daí. O gás não tem jeito. Eu vou colocar aqui um valor de R$ 60 por mês de gás, porque eles utilizam muito gás na casa deles, é um bujão por mês. O conserto de janela e o conserto do box, nós vamos tirar porque são coisas que são extras. Então, aqui eu já montei o meu orçamento de habitação, aonde eu vou gastar, no máximo, R$ 640. Eu tenho que viver uma vida dentro dessa possibilidade. Algumas outras contas que você gostaria de colocar aí, se não estiver dentro das suas possibilidades, não adianta colocar. Bom, transporte, eu tenho que pagar ônibus, não tem jeito. Eu vou colocar aqui um orçamento de R$ 120 para pagar ônibus.
Eu peguei Uber e é extra. Eu não tenho Uber para pegar. Eu peguei táxi, foi extra em ocasiões que eu precisei de pegar. Eu tenho um carro que eu gasto de combustível R$ 240. Aqui nesse carro, alguns clientes têm ali lavagem de carro, tem manutenção de carro. Todas essas coisas precisam ser inseridas aí nesse transporte. Então, eu vou colocar aqui um valor de manutenção. Eu vou colocar aqui, ó, manutenção. Eu vou guardar de manutenção por mês R$ 150. Quer dizer que a cada mês eu guardo 150, 2 meses eu tenho 300, e quando eu precisar de consertar o carro por algum motivo ou fazer manutenção, eu tenho ali um montante de dinheiro para isso. E aqui eu vou colocar táxi/Uber, vou colocar no meu orçamento, no caso de uma necessidade, vou colocar ali R$ 50 se caso eu precise. Então, isso daqui então não tem mais importância. Tudo isso daqui vai ser agora fixo. A mesma coisa aqui. Fixo, que eu quero dizer, é que eu vou fixar dentro do meu orçamento esse valor aqui. Então, eu estou gastando 11% de transporte. Saúde. Eu tenho um plano de saúde. Verifique o seu plano de saúde. Verifique se na sua empresa tem um plano de saúde em condições melhores de ser usado. Verifique se você é daqueles que utiliza muito plano de saúde. De repente, você pode pagar o plano de saúde da empresa e você pode pagar um valor menor. Esse valor de dentista aqui foi um gasto extra. Por algum motivo, a pessoa teve que fazer um tratamento, então eu vou tirar. A farmácia também foi um gasto extra. Alguém lá precisou de medicamento, teve uma dor de cabeça, uma diarreia e comprou o medicamento. Então, foi um gasto extra. Mas então eu não preciso ter nenhum gasto com saúde de farmácia? Sim, vamos colocar aqui um determinado valor para a farmácia. Vamos colocar um valor que você possa, todo mês, destinar àquela compra de medicamento. Eu vou colocar R$ 60. Então, se no mês você não gastou R$ 60, no outro mês você vai ter R$ 120 para gastar com farmácia, no caso de uma necessidade. Estou gastando aqui 5% da minha renda com saúde. Educação, eu pago um curso de R$ 300. Aí vem a pergunta, é necessário pagar esse curso? É necessário fazer esse curso? Ah, professor, eu estou fazendo esse curso porque com aquilo que eu aprender nele vai me trazer rendimentos maiores no futuro. Opa, interessante. O valor desse curso está dentro do seu orçamento? Está, ok. Mas se não estiver, não adianta você ter a vontade de fazer um curso se você não tem condições de pagar e colocar ele dentro do seu orçamento. Aqui eu tenho a escola do meu filho, R$ 380. Olha só, as perguntas que eu estou fazendo, lembra que eu falei do método socrático? É para saber e ter a certeza que você está gastando isso na realidade e na certeza. Será que vale a pena pagar a escola particular do seu filho, dependendo da idade? Não seria interessante colocar ele numa escola pública? Não sei. É um questionamento. Nesse caso aqui, eles colocaram numa escola pública. O valor que eles pagavam na escola era muito pequeno e a escola não tinha uma boa qualidade e era até inferior a uma escola pública. Ah, a esposa estava fazendo um curso de confeitaria. Por que você está fazendo um curso de confeitaria? Ah, porque eu acho legal, acho bonito, eu quero aprender aquilo dali. Se estiver dentro do seu orçamento, ok. Mas se não estiver dentro do seu orçamento, é melhor você retirar isso daí. Um curso de salgado foi a mesma coisa. Ela queria fazer um curso de salgado e fez. Ou seja, aquele curso de R$ 300 é o curso que você vai fazer que vai te ajudar a aumentar a renda. Mas se for um curso só, eu estou fazendo um curso de conserto de televisão, mas para quê? Porque eu gosto de mexer com televisão, vou consertar aqui em casa umas coisas que está quebrada. Não compensa fazer isso daí. Ó, eu estou colocando aqui os exemplos, eu estou trabalhando isso daí para que você faça a mesma coisa no seu orçamento. Nesse caso aqui foi retirado tudo, colocou os filhos na escola pública, parou de fazer o curso de confeitaria, na internet você aprende a fazer confeitaria, você aprende a fazer salgado, você aprende a consertar a televisão, sem precisar de pagar. Imposto. O IPTU, eles têm casa própria,
eles pegaram o IPTU do ano e dividiram em 12 vezes. E aqui ele colocou o valor todo mês, sendo que ele não vai pagar 12 prestações de IPTU. Mas ele tem o dinheiro, a gente chama de teoria dos potes, que nós vamos trabalhar, ele tem o dinheiro para pagar o IPTU quando vier esse carnê. E com isso ele pode juntar esse dinheiro e pagar à vista. Então nós colocamos aqui R$ 85 para ele pagar. E ele tem uma MEI, e nessa MEI ele paga o valor que ele tem que pagar todo mês lá. Vamos colocar aqui no orçamento R$ 60. Alimentação. Será que as compras que você faz no mês são compras que de um mês para outro sobra ou não sobra produto? Será que estraga muita verdura? Será que você não está comprando muita coisa e depois está guardando na geladeira e ela está estragando? Reveja seus hábitos com relação à alimentação. Será que não tem condições de você diminuir um pouco esse supermercado? Quando você vai ao supermercado, você leva uma lista de compras ou você vai lá para comprar uma coisa? E se você vai lá para comprar uma coisa, você já percebeu que você traz muito mais daquilo que você foi comprar. Então, aqui no supermercado, nessa família, nós colocamos R$ 800 para ela gastar com o supermercado. Por que R$ 800? Porque eles têm ticket e dentro desse ticket, o valor dele, dos 2 tickets, é R$ 800. Ou seja, ele sabe que o valor que ele vai gastar está dentro daquele ticket e pronto. Não tem como ele alterar. Eles compram de vez em quando marmita. A compra de comida fora, ela sai mais cara do que fazer dentro de casa, dependendo de vários parâmetros. Da quantidade de pessoas, do que você estraga de comida, do que você usa do seu tempo. Faça uma verificação justamente com relação a isso daí. Se você tiver a necessidade de comprar marmita, no domingo eu não quero fazer comida, eu quero comprar uma marmita e comer tranquilo, não tem problema, desde que esteja dentro das suas possibilidades. Desde que você tenha condições de arcar com esse conforto. E aí nós colocamos aqui em torno de R$ 100 para ele gastar de marmita. Lanches são lanches que eles faziam na parte da tarde, ia na padaria, comprava mortadela, comprava pão, não era saudável, mudaram os seus hábitos e esse valor de lanche praticamente eles tiraram. Eles têm um pet e com esse pet eles têm que comprar algumas coisas no mês para o pet e aí nós determinamos aqui um valor de R$ 80 para esse pet. Não tinha condições de reduzir, e aí eu concordo, mas pelo menos sabe que o limite que ele tem nas possibilidades da sua renda gira em torno de R$ 980 gastos com alimentação, que dá quase 20% da sua renda. Os gastos pessoais, salão de beleza. Toda semana a mulher ia no salão para fazer unha. Será que precisa ir toda semana? Será que não é melhor ir semana sim, semana não? Eu não estou questionando isso. Mulheres podem questionar e confrontar. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu só estou dizendo para parar e pensar. Será que não é melhor fazer a sua unha em casa, você mesma? Será que não é melhor você conhecer alguém que uma faz a unha da outra? Será que não é melhor você mudar de salão e ir para um salão ou para uma pessoa que vai na sua casa ou que você vai na casa dela, que você pague um valor menor de unha? E o seu cabelo, será que não é melhor você pintar em casa? Eu não sei, eu só estou levantando questionamento dentro do método socrático. Eu já tive clientes que gastavam R$ 600 de salão e foi para R$ 400. Diminuiu consideravelmente, apesar que está um valor alto, mas está dentro das suas possibilidades. A academia, você utiliza? Eles não abriram mão de academia. Não, academia eu gosto, eu faço. Normalmente, a academia você paga por semestre ou para o ano, pega o valor do ano e divide por 12. Pega o valor do semestre, divide por 6. A esposa fazia yoga também, e ela não abriu mão da yoga, ela precisa de fazer. Não tem problema. Se fizer pilates, se fizer yoga, se estiver dentro das suas possibilidades, ok. Agora, uma coisa importante, se você está vivendo fora das suas possibilidades, além das suas limitações, você precisa reduzir os seus gastos. Aí não tem jeito. Aí você tem que tirar salão, você tem que tirar academia, você tem que tirar yoga, você tem que tirar essas coisas todas. Porque não tem... mas eu mereço. Eu acho que você merece. Então você tem que melhorar. Ou você aumenta a sua renda, ou você diminui alguns gastos. Se você
ficar vivendo como essa família que vivia com 90%, quase 100% dentro das suas limitações, ela nunca vai ter dinheiro para investir, para construir uma liberdade financeira, que é esse o propósito desse nosso curso. Ele tem como outros aqui diversos, que são os gastos fantasmas que nós vamos falar mais adiante, que são valores que eles vão pagando aqui, paga ali, compra uma coisinha ali, toma um cafezinho ali, compra uma mironga lá, o cara do quebra-queixo passa, ele quebra, ele compra, e aí ele vai gastando esses gastos diversos. Eu já tive cliente que já chegou a 400, 480, até 500 reais, e levaram um susto, porque gasta muita coisinha sem anotar. A gente tem uma ferramenta dos gastos fantasma que vocês vão ter esse controle. Eles consertaram uma máquina de lavar que quebrou, e eles consertaram também um notebook que quebrou. Nós determinamos aqui que eles colocassem aqui 100 reais para outros. 100 reais para que eles pudessem ir guardando para quando numa necessidade de comprar alguma coisa ou consertar alguma coisa, eles têm ali um pote com aquele dinheiro. Então, se no primeiro mês não gastou nada, tem 100 reais. No segundo mês não gastou nada, tem 200 reais. E assim por diante. Eles têm condições de controlar isso daí. Olha o que aconteceu com o orçamento dessa pessoa. Agora ele está gastando 64% dentro da sua renda. Ou seja, o ideal seria 60%. Então, ele ainda pode apertar um pouquinho mais. Preste atenção no que eu estou falando. Sempre tem condições de apertar um pouquinho mais dentro do orçamento, na visão e da crença que você tem que viver dentro das suas possibilidades. Não adianta passear de carro para longe todo final de semana, gastar uma quantidade enorme de combustível. Será que você não pode ir para o trabalho de bicicleta? Será que você não pode ir a pé? Será que você não pode ir de ônibus? Será que você não pode combinar com alguém que tem carro? Cada um vai com o carro e deixa o carro na garagem. Sempre existe a possibilidade de você reduzir o seu gasto orçamentário, desde que você anote e foque nessa possibilidade. Então, repare que chegou a 64%. A gente precisa tirar aqui ainda 4%. 4% para que eles possam ter essa proposta que eu vou passar para vocês de pagar as contas com 60% do que você gasta. Esse valor aqui, depois nós vamos fazer uma planilha chamada, uma ferramenta chamada de proposta de multiplicação. Você precisa estar dentro dessa limitação de 60%. Bom, então a gente vai agora aqui tentar verificar a possibilidade de reduzir isso daí. Nessas condições não tem, combustível. Vamos tirar aqui o táxi e Uber, tá? E vamos colocar aqui de manutenção 120 reais. Vamos ver qual o reflexo que teve lá. Ainda está em 62%. Vamos pegar a gasolina. Ah, professor, mas é apertar demais o meu orçamento. Sim. Lembra que eu falei para vocês, vocês gostariam de ser rico? Todo mundo vai dizer sim, mas a pergunta não é essa. Vocês gostariam de abrir mão de gastos pessoais para que você possa ter uma prosperidade financeira? Aí você tem que pensar na resposta. Se você falar sim, você tem que reduzir esses gastos. Então, combustível aqui, 200 reais. Vamos ver qual o reflexo que teve lá. Ainda precisamos retirar alguma coisa. O plano de saúde não dá. A farmácia, vamos reduzir isso daí para 20 reais. O IPTU parcelado não tem jeito, porque ele paga em cima. O supermercado, a marmita e o pet, vamos reduzir essa marmita. Vamos começar a ter a prática mais de fazer uma comida no domingo. Cada um faz no final de semana a comida, o marido faz no dia, a esposa faz no outro, para que você possa reduzir isso daí. Vamos tirar esse gasto com marmita. Ah, professor, mas o final de semana é o meu dia que eu quero ficar tranquilo e comprar uma comida fora. Ok, desde que você tenha condições de colocar isso dentro das suas possibilidades. No caso desse orçamento doméstico, ele não tem essa possibilidade numa proposta de prosperidade financeira. Ah, professor, mas eu vou colocar e pronto, eu não vou viver naquele 60% que você está indicando. Ok, mas você não vai ter condições de fazer o que eu vou propor em outro vídeo. Vamos ver para quanto é que foi agora. 59%. Está dentro do orçamento. O orçamento está justamente do jeito que é o ideal. Então,
Isso daqui é o valor que você vai ter que gastar todo mês com cada item desse daqui. O que vocês vão fazer agora? Faça esse preenchimento dessa planilha, que eu vou deixar para vocês baixarem. Faça o ajuste junto com a família. Tente negociar o que pode ser cortado, o que pode ser eliminado. E tente ajustar esses gastos até 60% da sua renda. Não tem jeito. Se você ganhar R$1.000, você tem que gastar R$600. Reduza na compra, compre produtos mais baratos, pesquise preço, deixe de comprar produtos que é supérfluo, deixe de comprar produtos que é caro. Eu tenho clientes que questionam isso, porque o iogurte da criança, coitada, ela vai ficar sem iogurte. Nada contra as crianças tomarem iogurte, desde que esteja dentro das suas possibilidades. Existem famílias aí que as crianças não sabem nem o que é um iogurte. Então, você precisa imaginar e ter a crença sobre isso e implantar isso. Eu preciso ter uma vida que me dê no futuro uma prosperidade financeira. E para isso você tem que abrir mão de algumas coisas agora para colher no futuro. Então faça esses ajustes, cada um vai ter o seu modo e o seu jeito. E aí, aquilo que eu fiz aqui está na minha proposta de orçamento. Gastar no limite de 59% da minha renda com os meus gastos de contas a pagar, que vai englobar aí saúde, educação, essas coisas todas. Então, aqui é a maneira que eu ajustei meu orçamento, trabalhei em cima dele, fiz uma reunião com a família e eu vou precisar viver uma vida dentro dessa possibilidade. Professor, eu tenho dívidas que eu estou pagando. Espere que nós vamos mais adiante trabalhar o planejamento da redução e eliminação dessas dívidas. Então, se você ganha R$1.000 e você tem dívida, você tem que viver uma vida de R$600. Esses outros R$400, a gente vai trabalhar ele depois. Uma parte desse dinheiro é para justamente você trabalhar em cima das suas dívidas. Mas eu vou falar isso em outro vídeo. Ok? Tranquilo? Quando você fizer isso, dentro dessa planilha, tem aqui a planilha do orçamento. Está tudo aqui a planilha do orçamento. O que você vai fazer nessa planilha? Você vai anotar mês a mês o que você está gastando com cada item daquele e depois você vai confrontar com o orçamento que você fez, tá? Quando você confrontar com o orçamento que você fez, você vai ter que fazer os ajustes. Eu não consegui economizar energia, eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu não consegui economizar na farmácia, eu tenho que trabalhar em cima disso. Você precisa ter sempre essa prática para eliminar esses gastos e trabalhar e viver dentro das suas possibilidades. Ok? Faça isso, aguarde que eu vou fazer outros vídeos explicando a continuação desse orçamento doméstico, que é a primeira ferramenta que a gente precisa trabalhar para aplicar em outras ferramentas no futuro. Então, faça esse dever de casa e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo em particular e perguntar. E aguarde os próximos vídeos, mas faça isso com a maior calma, com a maior tranquilidade, com seus familiares participando, para que a gente possa dar o próximo passo em busca de uma prosperidade financeira. Então, até a próxima e trabalhem!